Bom, eu vou fazer uma apresentação. Tem muitos colegas que estão nos visitando e amigos pela primeira vez, novos amigos. Então, vou falar um pouquinho nessa apresentação. O objetivo é falar sobre o projeto, apresentar um pouco do histórico, do status atual, fazer algumas provocações, como de costume, de tal maneira que a gente tenha um alinhamento, né, sobre o Granioter, e aí, no dia de amanhã, nós vamos ter discutir alguns assuntos técnicos. Bom, então, só para passar, então, hoje, depois dessa apresentação, a gente vai ter, né, logo na sequência, hoje a gente não vai ter um break na parte da tarde, porque logo depois nós vamos ter um momento de convivência, né, com coquetel, que a gente vai poder... Inclusive, a gente não vai ter, na minha apresentação, um momento de perguntas, talvez na mesa redonda, assim, a gente vai abrir a palavra, mas a ideia é que a gente vai ter bastante tempo aí ao final e gostaria muito, né, que a gente tivesse o objetivo do coquetel, claro, a gente matar a sede, a fome, mas é matar a vontade de conhecer um pouco melhor aqueles que estão aqui. E isso tudo é um introdutório para o dia de amanhã, onde a gente vai discutir durante a manhã e durante a tarde alguns aspectos que a gente está colocando aí, que são... faz parte da nossa proposta, da proposta do Granioter, que eu vou falar um pouco mais nessa apresentação, que é a aproximação, né, ajudar a transferir conhecimento que está armazenado na nossa academia, nas nossas universidades, nas gavetas, nas cabeças, para transformar isso em inovação, fazer isso chegar ao mercado, às indústrias. E, na parte da manhã, então, a gente já vai começar a discutir e apresentar algumas ações que nós tomamos esse ano, né? Vamos ter aqui a presença do professor Rochel Lago, que vai falar um pouco sobre essa questão da inovação, dos desafios. Nós vamos apresentar o resultado de um desafio interno aos colegas aqui que enxergaram um potencial de aplicação nos seus trabalhos. E, na parte da tarde, a gente vai voltar a uma discussão que foi muito interessante recentemente no CETEM, no 6º Seminário Brasileiro de Terras Raras. Bom, vou dar um spoiler. O Brasil tem condições, a gente já sabe, tem uma condição acadêmica, de conhecimento, mas efetiva condição de se tornar um grande player na produção de elementos terras raras. Não é segredo para ninguém que a China domina esse mercado, por uma série de questões. Mas a boa notícia, e não é fantasia, é que o Brasil pode virar essa... Está vendo os colegas ali? Né? O Brasil, né, a área de mineração, e a gente precisa discutir todo o ciclo dos terras raras. Não adianta a gente produzir, como fizemos com as nossas montanhas aqui, que estão indo para a China e para o Japão. Se a gente olha para o lado, o Belo Horizonte está indo embora. E estamos, né, e comprando o aço de volta. Está voltando como aço. Mas a gente não pode cometer o mesmo erro, né? Errar uma vez, tudo bem, mas aí é burrice, né? Bom, o que eu vou falar? Então, vou falar um pouquinho do CDTN para aqueles que estão nos visitando e que não nos conhecem, ou, né, estão visitando a primeira vez. Então, os colegas do CDTN, aqueles que nos conhecem bem, eu peço desculpas por isso aí, mas eu preciso aproveitar a oportunidade. Recentemente, a gente teve uma discussão no CGE ao avaliar o nosso filme institucional e a gente pescou lá que, da maneira como estava reforçando, não que não seja importante o nosso vínculo com a UFMG, mas a gente é uma briga eterna, o CDTN tem um vínculo com a UFMG, mas não é da UFMG. E aí eu preciso falar um pouquinho do CDTN. Vou falar um pouquinho de inovação, que é o que motiva o Granioter, e depois vamos entrar para falar. Então, o CDTN, vocês perceberam ao chegar, aqueles que estão nos visitando, estamos ilhados pelo campus da UFMG, é um campus do CDTN bastante grande, né? Uma área bastante substancial, está aqui dentro da UFMG, para aqueles que são de fora de Belo Horizonte, né? Onde o Galo botou pressão no Palmeiras, ganhando do São Paulo, que fez jus, né, a vitória, né? O São Paulo tentou ajudar o Palmeiras, o que é muito estranho, né? Mas tudo bem. Toda essa área, inclusive o Mineirão, é uma área
cedida, né, para a construção do estádio, é uma área contígua aqui e é uma área originalmente da UFMG. Então, historicamente, o CDTN foi fundado como um Instituto de Pesquisas Radiológicas da Escola de Engenharia do UFMG e, por isso, estamos aqui dentro, por isso a nossa história é um vínculo com a UFMG muito grande, até que se desligou e faz parte hoje da Comissão Nacional de Energia Nuclear, né, que é uma autarquia federal do MCTI. Então, o CDTN é uma unidade ligada ao governo federal, ligada ao MCTI, via CENEM. Uma área de 240 mil metros quadrados, temos mais esse prédio aqui, é o prédio 41, e tem o 42, o 43, eu não sei se é o último, 40, mas temos uma quantidade considerável de prédios aqui dentro. Né? Nós fomos fundados, eu esqueci de comentar, em 1952, então, esse ano, em agosto, nós completamos 71 anos. Temos vários laboratórios na área de materiais, meio ambiente, aplicação das radiações. Eu chamo a atenção de alguns que nos distinguem nacionalmente e internacionalmente. Nós temos um reator de pesquisa, o TRIGA, que vem de Training, Research Isotopes General Atomics, é um reator de pesquisa e treinamento, que está aqui desde a década de 60. General Atomics é a empresa americana que o construiu. O laboratório de irradiação gama, uma fonte de cobalto, que é usada para algumas aplicações comerciais de radiação, mas muito para aplicações de desenvolvimento de tecnologia, estudando a irradiação de alimentos, de pedras preciosas, de componentes sanguíneos. Um laboratório de trítio, de dosagem de trítio de fato. Muitos laboratórios fazem dosagem de trítio, mas não em um ambiente controlado como esse daqui, é o único em funcionamento no país, um dos poucos no mundo. No mundo, talvez, não sei se estou exagerando, mas vamos puxar a sardinha para o nosso lado. Na América Latina é um dos poucos, talvez em funcionamento, se não o único. E temos uma unidade de produção de radiofármaco. Aqui produzimos o radiofármaco PET, Positron Emission Tomography, são isótopos de meia-vida muito curta, então você precisa produzir localmente, e o CDTN produz mais de 2.000 doses por ano. Então, essas doses são direcionadas aos hospitais aqui na região e em todo o país. Bom, isso é só para dar alguns exemplos do que nós temos aqui no CDTN. A área de materiais é uma área importante, e eu queria só comentar que, além disso, há 20 anos atrás, implementamos no CDTN um programa de pós-graduação próprio, com um curso de mestrado em 2003, então completou 20 anos, e em 2010 começou o doutorado. Basicamente, todas as áreas do CDTN, que tem área de materiais, meio ambiente, aplicação das radiações, estão representadas no nosso curso de pós-graduação. Nós já completamos mais de 450 defesas de mestrado e, recentemente, completamos a 100ª defesa de doutorado. Então, um curso já maduro, nota 5 na CAPES, Engenharia 2. Bom, então, esse é um pouco do CDTN, apenas uma pequena cápsula de conhecimento aí. Convido a todos a usar esse tempo para conhecer um pouco mais. Tem muitos colegas do CDTN aqui, né? Uma instituição bastante amigável, sempre receptiva. Né? Convido aí os colegas que estão conhecendo para conhecer um pouco mais. Bom, aí eu tenho que falar um pouco de inovação, que é um negócio em que o Grânio-André tem que se meter. Né? O nosso negócio são os materiais avançados, minerais estratégicos, né? Mas o nosso problema é a inovação. E eu poderia dizer várias coisas para mostrar como que isso é realmente um problema em nosso país. E eu escolhi falar disso daqui. Quando a gente compara a nossa capacidade, a capacidade brasileira de produzir ciência, com a nossa capacidade de inovação, tem um fosso enorme. Hoje eu comentei com o professor Rich, ele falou, eu acho que é até pior esse fosso. A nossa impressão é que é até pior, mas às vezes os números dão uma melhorada. Né? Eu usei alguns indicadores aqui, 2 indicadores, um para a produção científica e um para a produção, né, para medição, determinação do nível de inovação, existem outros, mas, na média, isso aqui reflete o que acontece. Né? A gente está lá no top 15 em produção acadêmica. Alguém me falou que poderia ser menor, fui lá olhar. Esse aqui é o índice Scopus. Toda publicação brasileira somada
e de todos os países, a gente está em 14º lugar. Existem indicadores que, da mesma maneira, aí é um pouco mais complexo, não me pergunte exatamente como, medem o nível de inovação, o índice de inovação de um país. Em 2022, nós éramos 54º lugar. Houve um esforço, né, intencional, um esforço não, bom, um esforço, né, nacional aí, e no índice desse ano nós entramos no top 50. Melhoramos um pouquinho. Mas basta ver isso daqui para perceber que nós avançamos muito na capacidade de gerar conhecimento acadêmico, mas a nossa capacidade de levar esse conhecimento e transformar isso em produtos e processos para a sociedade, lá na ponta, não andou junto. Então, isso aqui, né, essa análise e outra motivou o Ministério lá em 2019, né, no início da outra gestão, do outro ministério, né, da gestão anterior, nos seus planejamentos, isso foi desaguar no projeto que é o Granioter. Bom, e aí, para eu uso essa figura. Por que há esse descasamento dos índices? Eu falei isso recentemente no fórum do Grafeno. Tá, nossa colega lá que organizou de maneira brilhante. Aí um colega, não vem ao caso quem, mas um colega falou, não, isso não é exatamente um problema. Aí eu fiquei pensando, bom, esse é o problema. Tem gente que não reconhece o problema. Aí é que é duro, porque quando a gente reconhece, a solução começa no dia que a gente reconhece o problema. Se você nem reconhece, aí nem está vendo, né? Bom, então é o seguinte, o Tiago, que trabalha comigo, a gente, né, ele é que é o autor dessa, né, de transformar isso aí nessa imagem. A gente percebe que há, por vários motivos, um abismo, né, e os estudos acadêmicos sobre esse assunto, esse não é um problema brasileiro, cunharam o termo Death Valley. Se você pensa em escala de maturidade, né, para organizar isso daí numa maneira mais acadêmica, né, a NASA que desenvolveu essa escala, quando chega nos níveis intermediários, as tecnologias, né, aquilo que se desenvolve na universidade, há uma dificuldade. Muitos dos projetos param por aí e não atravessam o tal Vale da Morte, por uma série de problemas. Né? Do lado da academia, você tem um investimento, tipicamente das nações, dos estados, né? E até das indústrias, mas, essencialmente, atrai o interesse de investimento. Quando aquela ideia se mostrou, né, ela tem um risco menor, o risco, né, daquela tecnologia já está bem diminuído, porque você já fez protótipos, já demonstrou funcionamento, chama a atenção da indústria e aqui também tem investimento. No meio do caminho é a dificuldade. Isso é um dos motivos e outros. Eu até elencaria que é o seguinte, muitas das vezes um lado fala uma língua, russo, será, e o outro lado fala chinês, e não se entendem. A linguagem que nós, como acadêmicos, e a maioria de nós aqui, pelo menos dos meus colegas, né, que fizemos mestrado, doutorado na universidade, aprendemos, não é a mesma linguagem da indústria. Se você levar o seu paper publicado na Nature para o industrial, pouco significa. Então, um lado está cobrando uma coisa, o outro lado quer mostrar outra coisa, e aí um problema. Estou dando alguns exemplos. Bom, então é justamente nesse gap que o Granioter está se inserindo como uma demanda do Ministério. Não é porque nós observamos isso antecipadamente, não. Isso foi a demanda que o Ministério nos trouxe lá em 2019. Justamente atuar nos níveis intermediários de TRL e ajudar, né, os processos, os desenvolvimentos que estão aqui na academia, muitas das vezes uma tese que terminou, né, um trabalho de mestrado recém-concluído que pode ser utilizado na solução de um problema na indústria, às vezes um problema simples que lá na indústria estão batendo cabeça e que aquilo já está resolvido na academia, porque é um problema tecnológico que há um conceito para se resolver.
Bom, falando um pouquinho da história, então, do projeto GraniOTE, o GraniOTE já foi citado, né, o acrônimo para grafeno, nióbio, terras raras, mas isso de maneira nenhuma significa... eu até vou parar de falar isso, porque, na verdade, o que importa é ter um nome, que não seja bom, que às vezes não soe tão bom, mas é ter um nome para ser reconhecido. Quantos colegas que a gente tem que tem nomes muito esquisitos, a gente dá até um apelido, mas ele é reconhecido. Você sabe quem é. Então, quando não tem nome, fica difícil. O ninguém, bom, ninguém é ninguém. Porque, na verdade, não é para limitar. Né? O nome por extenso, que, na verdade, a gente também está mudando, porque o Laboratório de Materiais Avançados e Minerais Estratégicos dá uma ideia laboratória, uma coisa localizada. Né? E a gente está usando o conceito do hub tecnológico, de materiais avançados e minerais estratégicos. Bom, então, como eu já comentei aqui, a coisa começa lá em 2019, quando o Ministério estava fazendo as suas políticas e os seus planejamentos, fomos procurados com essa ideia de implantação de uma nova estrutura para apoiar os projetos com esse objetivo de aproximar e fazer os projetos avançarem na escala de TRL, para agregar valor aos nossos minerais estratégicos, e eu falei lá no início, deixar de vender o minério de ferro e vamos vender aço especial. Um exemplo muito simplório, evidentemente, mas é só para um exemplo que todo mundo entende. Apesar da pandemia, né, que nos assolou por aqui, no final de 2020, a gente assinou o convênio com a FINEP, o primeiro convênio, que é o dinheiro que faz a roda girar. Né? Então, e aí eu tenho feito esse testemunho de que o Ministério de Ciência e Tecnologia trouxe um projeto e entregou a sua parte no projeto, que era dar as demandas, fazer isso andar e trazer, via a FINEP, o recurso para isso funcionar. A gente dá muito testemunho, escuta muita coisa de que o governo não faz nada, de que o governo começa uma coisa e não termina. Então, o GraniOTE, enquanto ele existir, é resultado de uma política que começou no planejamento do Ministério e está se desdobrando até hoje. E eu espero que ele atinja os objetivos, a gente está trabalhando para isso. A gente tinha previsão de um prédio que o CDTN disponibilizou para ser a sede do projeto. Né? Ele tinha uma aplicação diferente, era uma oficina mecânica de grande porte, evidentemente precisa de uma reversão, a construção da década de 70, não tinha nada de TI, nada de energia de qualidade. Bom, e, infelizmente, a gente teve um atraso grande na empresa, mais um impacto da pandemia, e a empresa que ganhou a licitação começou a fazer a reforma, ela pediu a rescisão do contrato, e a gente está na fase de revisão do projeto, está concluindo, para relicitar essa obra que a gente... prometeu um negócio meio complicado, né, que vocês vão me cobrar no ano que vem, mas eu espero que no Meeting 2024 a gente esteja visitando esse prédio com a instalação dos primeiros laboratórios ali e das instalações. Bom, mas no ano seguinte, apesar disso, a gente está trabalhando e a gente, o prédio 4 no ano que vem, e os primeiros projetos de desenvolvimento tecnológico, inovação tecnológica, no âmbito do CDTN, estejam sendo desenvolvidos. Nós vamos mostrar várias ações que a gente que a gente desenvolveu ao longo de 2023, e foi bastante coisa. E a gente está projetando para 2025 uma plena consolidação da nossa operação, o que significa essa consolidação no nosso ponto de vista, que é o GraniOTE estar atuando como hub tecnológico, que o ecossistema nacional reconheça o GraniOTE, né, como esse agente apoiador quando você precisar de algum desenvolvimento tecnológico em materiais avançados e minerais estratégicos atuando nacionalmente. Bom, dentro da estrutura do GraniOTE, ele é um projeto, ele não tem CNPJ, né, ele é uma ação desenvolvida dentro do CDTN, então nós estamos ligados ao diretor do CDTN, né? Há uma previsão de estabelecimento de um comitê técnico científico para nos ajudar na tomada de decisão de alto nível. Né? Internamente, a gente trabalha para levar à frente, né, o
o planejamento, numa coordenação técnica, que é justamente validar com os laboratórios a nossa oferta de serviços tecnológicos, caracterização de materiais, minerais, síntese de materiais, né, tudo aquilo que, vamos dizer, o CDTN tem uma expertise de longa data, e que, vamos dizer assim, não simplificando, mas que é o fácil, na medida que é o que a gente tem, historicamente, capacidade de fazer. Eu me refiro ao CDTN. Mas o outro lado, o que eu falei, que é o principal aqui, que é construir aquelas pontes, essa é a dificuldade da maior parte das instituições. Né? Várias instituições nacionais, umas de maneira mais adiantadas, outras um pouco menos, estão trabalhando aí. Por exemplo, o IPT é uma instituição que está bem lá na frente nisso. Conseguiu desenvolver uma infraestrutura, está em São Paulo, então conseguiu avançar bastante na construção dessa ponte. Né? E até está no cerne do próprio IPT, isso daí. Né? Aqui embaixo a gente tem, né, a organização dos nossos núcleos tecnológicos, que seria um outro nome para os grupos de pesquisa, né? E são os núcleos de expertise. Né? E uma unidade multiusuário de materiais avançados, que é basicamente o equivalente a uma central analítica para prestar serviços em modo multiusuário, de maneira, né, easy, fácil de contratar um serviço de caracterização ou algo do tipo. Então, amanhã, nessa coordenação de inteligência de mercado, é justamente essa caixinha que a gente falou, olha, essa é o mais importante, que é aquilo que a gente vai precisar e demandar para poder traduzir, ensinar os dois lados daquela ponte, né, pegar na mão de cada um e aproximar. É o que a gente tem feito. Então, o Tiago amanhã vai falar um pouco, eu também vou falar à frente algumas ações que a gente já desenvolveu esse ano. A unidade de multiusuário, eu já comentei, né, a gente vai ter muita dessa infraestrutura já está no CDTN, a gente está desenvolvendo um sistema de gestão para facilitar isso, rodar num modo realmente multiusuário, e os investimentos que nós recebemos, e o diretor já citou, parte deles vão ser usados também nessa infraestrutura, para fortalecer essa infraestrutura, contratação de pessoal para operar equipamentos, pesquisadores, para reforçar as equipes de pesquisa, desenvolvimento tecnológico. Bom, também foi citado aqui essas áreas que a gente está colocando como áreas, não diria prioritárias, mas áreas de trabalho, núcleos tecnológicos, elas têm origem na expertise interna do CDTN. Então, se a gente vai oferecer serviços tecnológicos, nós temos que começar daquilo que a gente está fazendo internamente, que a gente tem alguma expertise. E uma coisa que eu preciso reforçar é a ideia do Granioter como um hub nacional. Então, a ideia não é envolver tecnicamente ou resolver um problema só com aquela expertise que está no CDTN. Não. Na verdade, a nossa missão é fazer esse link encontrando quem no país pode resolver um problema que nos for demandado. Então, se alguma empresa nos procurar, a gente tem por obrigação, e é isso que a gente está se preparando hoje, a gente ainda não tem essa capacidade, para fazer esse link. Então, a gente tem feito visitas a centros de inovação, fomos a Caxias do Sul, fomos ao IPT, e estamos fazendo visita e participando de eventos para prospectar e conhecer o nosso ecossistema, para justamente poder construir essas pontes. Então, essa é uma coisa muito importante. Muitas instituições têm os seus NITs, os seus centros de transferência de tecnologia, mas eles têm por preocupação fazer a transferência do que eles produzem ou trazer demanda para dentro deles. O Granioter já nasce com uma missão diferente. Por demanda do MCTI, por ser uma demanda então, do MCTI, para uma ponte em nível nacional. Ou seja, não é para se fechar e trazer coisas para o CDTN. É poder, sim, usar a expertise do CDTN, mas linkar com expertises que estão espalhadas pelo nosso país. Esse é um diferencial muito importante. E isso faz parte da demanda que veio lá originalmente do MCTI. E essa demanda, o que eu acabei de comentar, junto da demanda, né, houve na discussão, para a gente funcionar, precisamos de recursos, e a gente assinou esses 2 convênios, os 2 convênios estão assinados, nós já recebemos parte do desembolso, né, que o diretor já comentou, totalizam 40 milhões e outros 4 de editais que a gente já participou.
Essa é uma foto. Esse prédio que eu me referi, é o prédio 4 do CDTN, na hora que você sair deste prédio onde a gente está, for para a rua, olhar para a sua esquerda, se você olhar para a esquerda, tem umas bandeiras. Do outro lado, você vai ver um prédio comprido do lado esquerdo, a parte branca é o reator Triga, do outro lado da rua é o prédio 4. Se você olhar mais de perto, você vai ver que ele está meio em reforma, não tem movimento nenhum, é porque, infelizmente, a obra está parada. Bom, vou agora, deixa eu ver quantas horas. Vou falar um pouquinho do que a gente fez esse ano. Eu, oficialmente, só tenho mais 10 minutos. Bom, essa é uma lista de eventos e visitas que nós fizemos, uma lista parcial que nós fizemos esse ano. Vocês vão ver, eu não vou ler tudo, mas não tem de norte a sul no país, mas tem de Caxias, São Paulo, Rio. Brasil, a gente está precisando ir um pouco mais para o norte. Recife, né? Se eu contar que eu fui ao encontro do CRCN e sempre estou levando o Graneoter comigo. Tem internacional, Europa, China, Argentina. Então, a gente tem feito um esforço muito grande, participado das ações do Ministério relacionadas a materiais avançados. Basicamente, todas as ações nós estamos participando. Em todas essas missões, e sempre levando o Graneoter e levando isso que eu estou falando aqui para vocês hoje. Então, é por isso que eu estou falando até com uma certa destreza, porque eu tenho falado bastante. Bom, algumas fotos para falar que não são apenas linhas numa tabela, e até algumas ações que não estão ali. Nós recebemos aqui uma visita dos grupos que participaram da primeira chamada de apoio a startups em grafeno. Isso foi um edital 2020 do MCTI. O evento foi feito oficialmente ali no CETENANO, mas houve uma visita das equipes aqui ao CDTN. As nossas visitas a Randon, ao CS Grafene, lá em Caxias, no INL em Portugal, a nossa visita à missão que representou o Brasil no encontro BRICS de materiais avançados. Estamos fazendo e participando de eventos tanto do lado da academia, eu vou mostrar aqui nossa participação no SBPMAT, e quanto do lado das indústrias, né? A participação, o Tiago fazendo uma apresentação lá na ABM Week, né? O evento anual da ABM. E esse ano, nos últimos 2 anos, nós tivemos uma participação bastante interessante na SBPMAT, que é o Encontro da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais. É o principal encontro que reúne os pesquisadores na área de materiais. Esse aqui é o stand, todos os 2 anos, não é uma participação acadêmica, mas é uma participação comercial. Nós contratamos um stand, estamos lá junto, essencialmente, dos representantes, e apresentando o projeto, fazendo isso que a gente está falando aqui, descrevendo o projeto, né? Sendo que, neste ano, nós fizemos uma ação. No primeiro ano passado, nós tivemos uma participação, levamos panfleto e tal. Esse ano nós fomos um passo além, nós convidamos 2 parceiros para testar uma estratégia de desafio de um dia. Dois parceiros da indústria. Eles vão dar o testemunho disso amanhã. Um deles está aqui na minha frente e o outro vai chegar. Os 2, como representantes da indústria, começaram com um certo ceticismo. Poxa, mas será? E saíram com uma visão bem diferente. Não é isso, Gabriel? E aí, bom, essa é uma foto durante o evento. Aqui é uma foto da entrega do prêmio. Então, essas 2 indústrias essas 2 empresas trouxeram um problema e colocaram num desafio de um dia. Então, eram os alunos, os participantes do evento podiam trazer a sua ideia, e a melhor ideia para a solução tecnológica daquele problema ia ganhar um prêmio. Acho que foi um iPad, né? Poxa, eu queria ter ido lá, quem sabe. Um é a Zextec Nano, uma empresa de Caxias do Sul, da área de nanotecnologia, e a outra é a Ionic Technologies, que é uma grande multinacional na área de mineração e ímãs de terras raras, né, mineração urbana, sustentabilidade, reaproveitamento. Eles vão falar amanhã, por isso eu não vou falar mais.
Participamos, eu já citei aqui, no seminário, no 6º Seminário Brasileiro de Terras Raras, que foi lá no CETEM. Participamos da Segunda Feira Brasileira do Grafeno, que é promovida lá em Caxias do Sul. Né? Tivemos a honra de dividir o espaço com o Imetro. Participamos do primeiro encontro nacional do Fórum de Grafeno, que foi promovido pelo Imetro, foi realizado no Senai Mário Amato. Bom, então, inúmeras ações durante o ano para levar o Grânio-Ter, levar essa mensagem para os dois lados daquela ponte. Bom, e aí como fazer para... Qual estratégia usar para aproximar? Tem inúmeras, você pode... Né, eu imagino que essa pergunta tenha inúmeras respostas. Bom, uma das estratégias que nós entendemos interessante, estamos nos capacitando para levar à frente, é a ideia do desafio de inovação aberta. É aquele processo onde você traz as empresas, é mais ou menos o que eu acabei de descrever que nós fizemos lá na SBPMAT, e nós vamos fazer isso de uma maneira mais organizada, trazer esses desafios pontuais, grandes desafios, e levar isso para a academia e trazer as ideias. E aí, claro, precisamos muito do envolvimento das empresas, porque os problemas não podem ser problemas artificiais, não podem ser os problemas que o Grânio-Ter entende que existam, e nem os problemas que a academia quer resolver. Tem que ser os problemas reais. Né? E eu gostei muito da imagem que um colega, eu acho que ele é do Senai, que ele usou lá, ele usou aquela da lenda que, para os gregos, quando o sujeito morre, ele tem que atravessar numa barca para ir para o Hades. E, primeiro, que para atravessar, ele precisa de uma moeda. E aí, é por isso que, naquela período da história, era tradição a pessoa ser enterrada com uma moeda na boca ou na testa, eu acho. Ponto, colocava uma moeda junto do corpo do defunto, que era para ele pagar o barqueiro. Né? A pessoa era mais entendida na mitologia, eu não sou muito entendido, fez uma referência e fez uma analogia muito interessante sobre o nosso problema, né, do Vale da Morte, com essa questão. Mas uma que me chamou a atenção, é a questão da moeda. Ou seja, é preciso colocar recursos, então temos que convencer o lado da indústria, que sim, o governo não pode fazer tudo, também tem que participar, e com recurso. Então, isso faz parte do nosso trabalho, esse convencimento. Fazer ciência, desenvolver ciência, tecnologia, custa caro. O governo tem que fazer a parte dele, mas as indústrias também. Bom, então, a gente, esse ano, lançou internamente no CDTN esse desafio, então, usando nossos colegas aqui como um balão de ensaio, e fomos surpreendidos positivamente com 6 propostas muito interessantes e que foram trabalhadas ao longo dos últimos meses, não a parte tecnológica, mas como elaborar essa ideia para ser levada, para ser vendida, né, para o investidor, para ser vendida para o mercado. Se eu mostrar o título original dos projetos, não tinha nada a ver com esse título, até o título mudou. O título antes era um título de artigo, agora é algum título que chama atenção. Chama tanta atenção que eu mostrei mais ou menos nesse tempo que eu mostrei aqui, e ao final, isso eu mostrei lá em São Paulo, e ao final uma empresa de manufatura aditiva que produz pós metálicos, uma manufatura aditiva, me mostrou. Até eu fiquei surpreendido, porque eu não leria a transparência. Alguém viu que tem um projeto relacionado à manufatura aditiva de metais naquela lista? Você conseguiu ver, né? Eu não conseguiria, então você notou, né? Então, é o seguinte, não era nem esse o objetivo, mas chamou a atenção. Então, a ideia é, a partir do ano que vem, né, que é o que eu vou falar, o que vem por aí, é como mais uma estratégia, que é essa que eu falei. Nós vamos lançar, estamos planejando e construindo lançar o desafio Grânio-Ter Nacional, que é justamente usar essa estratégia. Uma das coisas que a gente está fazendo é acompanhando o professor Rochel, que tem expertise, como eu já citei aqui, nesse tipo de desafio, e amanhã ele vai estar aqui falando, na parte da manhã, sobre como conduzir isso, como o impacto disso,
né? E o Graneotech acompanhou durante o ano agora um desafio que ele lançou. A área dele é sustentabilidade, reaproveitamento de rejeitos da mineração, e a gente acompanhou o processo, e tem duas propostas que têm a ver com materiais avançados, e a gente está acompanhando essas duas propostas mais de perto. Então, a ideia é que no ano que vem a gente faça o lançamento desse desafio nacional, e aí já convoco os colegas que estão aqui, que são da indústria, que são da área do lado da ponte do mercado, que venham participar conosco, que sejam parceiros nesse projeto, que tragam os seus problemas, para a gente tentar juntos achar soluções, né, na nossa área acadêmica, com os nossos pesquisadores no país. Eu não posso terminar sem fazer uma provocação. E o meu amigo, posso dizer assim, um amigo, o professor Paulo, trouxe para mim, está nessa caixinha aqui, são coisas pequenas, talvez vocês vão ver, depois a gente pode espalhar, eu posso mostrar. O produto da riqueza brasileira. Aqui tem imã de terra rara, tem a liga, né, tem os componentes, tem toda a fase para a produção de imã de terra rara, que são os ímãs, aquele imã da geladeira que você põe lá e tem dificuldade para arrancar. Por que o fone de ouvido que a gente usava na nossa infância era um negócio desse tamanho, e hoje é um negócio que é desse tamanhozinho e tem um som maravilhoso? Porque dentro dele tem um super imã, que é o componente que move uma membrana, e que antes não conseguia fazer. Aqueles fones antigos não eram usando essa tecnologia. Era piezoelétrico, e por isso o som era horrível, até hoje é horrível. Mas o que é feito com um imã supercondutor, um super imã, desculpa, a mesma coisa se aplica na tecnologia das mídias magnéticas, bom, isso é outra história. Mas está aqui o produto feito com riqueza nacional. Aqui tem o imã também, não é isso? Tem desde os componentes até os ímãs. Será que isso aqui vai ficar desse tamanho nessa caixinha e quem vai fazer isso são os chineses? Essa é o número 1. Número 2, na missão à China, mais ou menos por acaso, não foi caso pensado, mas nós fomos a uma cidade, o nosso ponto de entrada foi Xangai, o evento foi em Soju, que é a 100 e poucos quilômetros de Xangai. No último dia, tínhamos um tempo livre, o sábado, falamos, vamos cedo para Xangai, a maioria de nós, acho que ninguém conhecia Xangai, vamos passear um pouco em Xangai. Fomos até o aeroporto, deixar as malas e passear no centro. Aí um colega falou, gente, vamos de quê? De metrô ou vamos no Maglev? Na hora que me falou, opa, claro, vamos de Maglev. Então, em Xangai, você pode pegar, você tem duas opções para sair do aeroporto. Bom, se não quiser usar um carro, né? No dia que nós chegamos, nós fomos de carro para essa cidade, os chineses nos buscaram no aeroporto de carro. Então, isso foi no dia 4 de novembro, está lá escrito Maglev em chinês. Eu, como todo esforçado, aprendi a ler algumas coisas, o nome da cidade, o nome da universidade, e aí, sempre que tinha um lugar, eu li o nome da cidade. Isso aqui é Soju Daxue, né? Que é a Universidade de Soju. Aí impressionava ao ler três símbolos, já impressionava os colegas chineses. Bom, mas está lá o trem de levitação magnética que percorre... deixa eu voltar. Aqui está meio ruim, mas nesse dia, no horário que nós fomos, ele estava limitado a velocidade. Ele não atingiu a velocidade máxima. Ele cobre da ordem de 30 quilômetros em 7 minutos e 30 segundos. Isso porque ele está limitado a 300 km por hora. 300 km por hora. E está lá. Vocês talvez não consigam ver muito bem, mas está lá, 300 km por hora. Em alguns horários do dia, ele vai à velocidade máxima, que é 430 e poucos quilômetros por hora. Ele tem o recorde de velocidade num trem urbano, assim, acho que é 470. Tá? Ele é tecnologia alemã, da década de 90, bom, eu não vou falar muito porque nós vamos saber um pouco mais daqui a pouco.
Isso aqui é o trajeto que ele faz lá do aeroporto até uma estação de metrô. Depois você tem que pegar o metrô para ir para algum lugar da cidade. Ele cobre 30 quilômetros, a velocidade dele máxima é 430 naquele dia. Infelizmente, naquele horário, ele não foi essa velocidade. Isso daqui é um sujeito que foi lá com o GPS no bolso, e isso aqui é a velocidade, o mapa de velocidade dele. Aí ele ficou esperando para o momento onde ia ter o trajeto a 430 quilômetros, e o roxinho é 430 quilômetros por hora. Então, nesse dia, esse sujeito, né, ficou esperando o horário para 430. Pois, você também conseguiu pegar ele num dia de velocidade, num momento de velocidade maior, né? Aí vem algumas provocações. Isso aqui é o trajeto de Confins até, infelizmente, eu convidei o Zema, eu convidei o vice-governador nosso, convidei o Passaglio, convidei um monte de gente, infelizmente, todos se desculparam, falaram que era muito importante. Convidei o pessoal da Codenge, a alta cúpula, a FAPEMIG, infelizmente, o pessoal nos deu o cano. Mas eles ainda vão escutar. Eu vou ser insistente nisso. Oi? Esse é o trajeto de Confins, então, até o primeiro ponto, o ponto mais perto do metrô, que é, para quem é daqui de BH, o Shopping Estação. Quando você vem de Confins e você parece que entrou na cidade, porque a pista se abre em duas, assim, vai uma para Pampulha e outra para outra região, ali atrás é quase que a mesma distância que a gente poderia fazer em 7 minutos e alguns segundos usando um maglev, apesar que a proposta, o professor Richard vai contar para a gente, a proposta que a velocidade seja um pouco menor. E será que a gente pode ter isso no país? Temos tecnologia para isso? E é exatamente isso que o professor Richard vai contar para a gente. A resposta é sim, temos essa tecnologia no país. Mais do que isso, eu já vou dar um spoiler, já vou dar uma adiantada. A nossa tecnologia, não a nossa, mas a tecnologia que está sendo desenvolvida ali, que está sendo utilizada nesse trilho que está lá montado no Rio de Janeiro, na UFRJ, é melhor do que a tecnologia que foi usada pelos alemães, porque, na época, eles não tinham os supercondutores de alta temperatura. Então, essa é uma tecnologia mais interessante. Eu não vou falar mais, porque o professor vai falar, né? Eu encerro agradecendo a equipe que está trabalhando comigo, que tem trabalhado no Granioter já há algum tempo, o Tiago, né, que é o coordenador de inteligência de mercado, o Emerson, que é o coordenador técnico do projeto, que, infelizmente, está numa licença médica, e toda a equipe que tem trabalhado, nos ajudou a organizar esse evento aqui. Tenho que agradecer ao Ministério e à FINEP pelo recurso, né? A FAPEMIG também, nós aprovamos um projeto lá e já pagou integralmente. E, claro, todos os parceiros que eu não vou citar nominalmente para não cometer nenhuma gafe, e, claro, evidentemente, pela atenção de vocês. Obrigado.